Olá, pessoal, boa tarde. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo, nossa intérprete de Libras, a Rosinha. Nós desejamos a vocês que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de projeto de vida aqui pelo canal Educação. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula através do nosso canal no YouTube, me manda aqui um hello, quero saber se está tudo bem com vocês. E o pessoal que está aqui conectados, né? Pessoal de Pimenteiras, de Uruçuí, manda um oi aqui no nosso chat, coloca aí o nome da professora, do professor presencial. Eu sempre gosto que a gente faça esse exercício para que a gente consiga se conhecer, para que a gente consiga discutir. Como eu sempre falo, a disciplina de projeto de vida é uma disciplina pensada para vocês de fato, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, dia 9 de novembro, o nosso conteúdo, a gente está dando continuidade ao que é os 4 pilares da educação. Né? Então, nós já tivemos uma aula aqui de conhecer, de saber identificar quais são os 4 pilares da educação. E na nossa aula de hoje, a gente está vendo cada um deles de uma forma bem específica. E por que isso, né, gente? O objetivo da nossa disciplina, no caso da nossa aula de hoje, é identificar quais são, o que faz parte aqui do processo de aprendizagem de vocês dentro da escola. Nós já discutimos que a escola ela não tem um papel apenas de passar conhecimentos científicos. A escola ela também tem um poder de socializar, de educar, de dizer quais são as regras sociais, né? Então, ajuda um ser humano a compreender como é viver dentro da sociedade, também nos ajuda a compreender o que é cidadania, quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, ok? Bom, então, lembra que os 4 pilares da educação, a gente aprendeu que esses pilares da educação foram elaborados pela Unesco lá em 1999, e que é justamente para que a gente tenha uma base de como que a educação ela é organizada e ela é colocada em prática dentro das escolas, dos ambientes escolares, né, de uma forma geral. Então, o primeiro pilar foi conhecer, aprender. O segundo, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Né? Hoje a gente vai ver isso aqui, aprender a ser. Como que a gente aprende? O que significa aprender a ser, tá bom? Bom, então o aprender a ser desenvolve, o objetivo dele é desenvolver o pensamento crítico. O pensamento autônomo, incitar a criatividade e elevar o crescimento do conhecimento, além de ter em mente um sentido ético e estético perante a sociedade. Beleza, então o que isso significa? Olha, quando eu quis dizer que a escola ela não tem um papel apenas de te ensinar a ler, a escrever, a contar, justamente porque a escola, gente, ela tem o processo, ela nos ajuda no processo de entender o que é a cidadania. Então, ler não se trata apenas de juntar as sílabas e beleza, li ali uma frase ou um texto. Eu preciso compreender, eu preciso interpretar, eu preciso ter uma ideia do que eu acabei de ler, de fato, certo? Então, é compreender. Então, a escola, ela nos ajuda a ter um pensamento crítico. Como é que eu vou elaborar um pensamento crítico? É justamente quando eu tenho aquele desejo e aquela curiosidade do questionamento. Né? Então, o nosso pensamento crítico, ele é desenvolvido através do momento em que eu questiono. Eu questiono o mundo que eu vivo. Eu não aceito ali as respostas do jeito que elas são. Então, eu vou questionar, eu vou perguntar, eu vou desenvolver também a minha curiosidade intelectual. Isso aqui, o pensamento crítico, ele é fundamental, ainda mais no momento como a gente está vivendo,
né, no Brasil e no mundo, em que a quantidade de fake news elas estão crescendo sem parar. É um grande problema dentro da internet, né? Então, essas notícias falsas, elas são repassadas em uma grande quantidade e as pessoas, elas simplesmente, elas leem ali uma chamada de uma matéria, passa para frente, muitas vezes nem lê, nem sabe o que está dizendo, ou então não sabe quem foi o jornalista, se é um veículo de jornalismo que de fato é comprometido com a verdade, é responsável, né? Então, essa semana mesmo a gente teve um caso, né, com toda essa polarização política no Brasil, de um ex-lutador em que compartilhou uma fake news e que ficava lá falando o nome, né, de uma determinada pessoa aí, que era só uma sátira, gente, era só uma piada na internet, e a pessoa nem sequer teve a capacidade de perguntar, de pesquisar. Então vê um Twitter, vê uma postagem em um Instagram, um vídeo do TikTok, e as pessoas não se questionam mais. Né? Então, rever ali um Twitter com o nome de uma determinada pessoa que ocupa um determinado cargo no poder, ou numa área militar, e não tem a curiosidade de jogar o nome da pessoa na internet para saber, gente, será que isso aqui é real? Será que essa informação é real? Quem foi que deu essa informação? Então, essa ideia de tu saber e procurar a tua própria informação também é como tu desenvolve o teu pensamento crítico. Tá certo? Não dá pra gente ir, nós já tivemos essa discussão aqui na nossa aula. Então, como é que você desenvolve o seu pensamento crítico? Né? Buscando informação, gente, buscando se informar de fato. Ter cuidado com as notícias que chegam até a gente. Quando a gente não tem certeza de um determinado assunto, a gente não fala sobre, a gente não repassa. Isso também tem um pensamento crítico, né? Vocês estão aqui na segunda série do ensino médio, né? Olá, Adriel, boa tarde, Ana Cristina. Cadê o pessoal? Ó, São Francisco do Piauí, que também está aqui com a gente. Então, quando a gente tem um pensamento crítico, é aquela ideia de que a gente não tem certezas absolutas. Né? O que eu acredito não é uma verdade absoluta, justamente porque eu consigo fazer uma autocrítica. Né? A ideia é que a gente consiga fazer isso. Então, quando, sabe aquelas pessoas que elas dizem assim, né? Ah, essa aqui é a minha opinião, eu não mudo por absolutamente nada, eu tenho certeza. Gente, como que uma pessoa, a gente pode ter tanta certeza absoluta sobre um determinado assunto? E quem que vai afirmar e ter certeza que não vai mudar de opinião? Né? Vocês, por exemplo, estão na segunda série do ensino médio. Eu espero que vocês mudem de opinião sempre para melhor, sempre para que você consiga aprender mais, para que você tenha uma postura ética de fato, para que você saiba o que é cidadania, né? Para que você, quando for expressar uma opinião, você não fira os direitos de ninguém. Isso é ter um pensamento crítico, né? Autônomo. Quando eu tenho um pensamento autônomo, é que eu consegui desenvolver uma habilidade de pensar por mim mesma, né? E de entender assim. Então, o Adriel está aqui, a gente já sabe que na formação da nossa identidade, a família, a escola, os amigos, a televisão, a política, a economia, a cultura do país que eu estou inserido, tudo isso vai impactar sobre quem eu sou, sobre a minha identidade. Se eu quero e tivesse nascido lá no Japão, no continente asiático, eu teria uma outra personalidade, mas eu nasci aqui na América do Sul, no Brasil, na região Nordeste. É claro que isso foi marcando as minhas vivências, né? Então, tudo ao nosso redor nos influencia. A gente já falou sobre isso também, né? De que absolutamente tudo ao nosso redor nos influencia. Então, que a gente consiga ter uma noção que essas questões, elas nos influenciam, mas que a gente consiga desenvolver a capacidade de pensar por conta própria.
Tá certo? Eu quero muito que vocês se lembrem disso. Que você consiga pensar, que você consiga questionar, se perguntar. Qualquer informação que chega até ti, se perguntam, será que foi isso mesmo? Sabe, das menores coisas, como uma fofoca. Chegou uma fofoca para ti, aí tu pensa, será que foi isso? Será que foi realmente isso aí que aconteceu? Certo, gente? Da mesma forma, quando chegar uma informação, uma determinada notícia para ti, tu se questiona, tu se pergunta, tá certo? Se as pessoas questionassem mais, se as pessoas tivessem mais interesses para aprender, a gente não teria tanta fake news que a gente tem nesse país, certo, gente? Então, seja uma pessoa que questione. Beleza? Então, isto é aprender a ser. A gente não pode, né? Muitas vezes a gente acredita que ser alguma coisa, quando eu conheço uma pessoa, eu conheço a Ana Cristina, e aí eu falo, oi Ana Cristina, tudo bem e tal. Geralmente as pessoas, elas fazem assim, elas se conhecem a primeira vez, e a primeira coisa que elas falam é o quê? Ah, eu sou professora, eu sou advogada, eu sou secretária. Ou seja, a primeira coisa que fala é a profissão. A primeira coisa que fala é sobre aquilo que a pessoa faz para ela conseguir ter dinheiro, para ela conseguir se sustentar. E isso mostra muito das nossas relações sociais, né? Mostra que a gente sempre coloca a ideia do ter, do que eu faço para ter o dinheiro, acima do que é o ser. Né? É bem clichê e é bem verdade. Ainda mais dentro de uma sociedade que, como a nossa, ocidental, marcada por um sistema capitalista, numa ideia de que a gente compete o tempo inteiro, na ideia de que eu sou melhor do que você, eu trabalho melhor que você. E é nisso essa ideia, né? Então, às vezes, na maioria das vezes, o poder aquisitivo que eu tenho, ele parece que é o que marca mais a minha identidade. É quem eu sou, né? E aí, dentro desse contexto, cadê justamente quem você é de fato? Né? O que você foi impactado pela educação que você recebeu, pelos seus valores, também pela sua ética. E parece que isso é menos importante, né, gente? Então, é muito importante, aqui no caso, é fundamental que a gente consiga fazer essa reflexão, que a gente consiga ter autonomia, independência, tanto em relação às nossas atitudes, como também, de fato, as nossas escolhas, as nossas decisões, o que a gente consiga compreender o que é melhor para gente, para mim, mas também o que é melhor para o outro, né? É também uma visão mais coletiva. Então, olha aqui, o conceito desse pilar aqui da educação, né? É justamente a ideia de você conseguir elaborar pensamentos autônomos e pensamentos críticos. O princípio fundamental é que a educação, ela deve contribuir para o desenvolvimento total da pessoa, do espírito e do corpo, da inteligência, da sensibilidade, do sentido estético, da responsabilidade pessoal e também da espiritualidade. Então, é o princípio fundamental da educação. Por isso que eu digo que a educação, ela extrapola aquela ideia de que eu venho para a escola apenas para adquirir um conhecimento intelectual específico, né? E aí isso aqui nos faz também pensar sobre qual é o lugar da educação. Será que educação é aquela que eu tenho apenas dentro do espaço escolar? Seja na educação básica, seja em uma universidade, uma educação superior? O que é que vocês acham, hein, gente? Coloquem aí no nosso chat, por favor. Na opinião de vocês, a educação, ela está presente apenas em um ambiente escolar? Cadê Ana Cristina, o pessoal de Uruçuí, Pavussu, São Francisco, apareçam aí no nosso chat. Quero saber aqui a opinião de vocês para que a gente consiga discutir
né? O projeto de vida é uma disciplina também que o objetivo é esse, né? Que a gente discuta sobre esses conteúdos que também fazem parte do nosso cotidiano. Então, gostaria que vocês colocassem aqui o que é que vocês acham que a única forma que a gente tem acesso à educação, ao conhecimento, é também frequentando o ambiente escolar? Será que a escola ela só tem esse papel, né, de te ensinar ali o mínimo? E olha, gente, boa tarde, São Francisco do Piauí. Eu quero que vocês entendam que a educação ela contribui para a nossa própria socialização. Né? Então, isso aqui, esse conceito de socialização, a gente aprende lá na sociologia com Emile Durkheim, que ele nos explica que a socialização é a própria atitude, a própria questão de aprender a viver dentro de uma sociedade. Né, que existem regras sociais, que todas as pessoas aqui têm direitos e que a gente não pode ultrapassar o direito de ninguém. Isso é socialização, é aprender a trabalhar de uma forma ética, é aprender a conviver de uma forma em que você respeite as pessoas que estão ao seu redor. Isso é cidadania, é respeito e é ética também, certo? Então, o objetivo aqui desse pilar da educação, do aprender a ser, é o quê? É revelar o potencial de cada um e contribuir para o seu desenvolvimento, preparando o ser humano para viver em sociedade. Isso aqui é fundamental, gente, justamente porque a gente não vive de uma forma isolada. Todos nós estamos aqui compartilhando espaços. Então, a gente compartilha espaços dentro da nossa casa, com o nosso primeiro grupo social, que é a nossa família. Nós compartilhamos espaços na vizinhança, a gente compartilha espaço dentro da nossa casa, dentro da escola. Então, é importante que a gente entenda que a gente vive dentro de um coletivo. E essa noção de coletividade a gente aprende também dentro da escola, né? Lembra quando eu expliquei que quando a gente está lá no ensino infantil, a criança, ela sofre para ir para o primeiro dia de escola, né? Provavelmente você aqui também foi aquela pessoa que chorou no primeiro dia. Eu sei porque eu já dei aula para criança, gente. No primeiro dia é desconfortável. A criança ela vai chorar. E muitas vezes, né, a gente escuta alguém falando assim: "Ah, a criança é chorona, é por bobagem, é por uma besteira". E não é dessa forma que funciona. A gente aprende que aquela criança ela tá chorando porque ela ainda não tem um filtro social, né? A gente, quando vai chorar, a gente chora escondido. Aí a gente espera chegar em casa para chorar, vai chorar no banheiro. Ou então, não, eu não choro, né? A gente quer fazer essa marra. E a criança, ela não tem um filtro social. Porque quando a gente é adulto, adolescente, a gente tem muito medo do julgamento, do olhar do outro, da opinião do outro sobre a gente. Isso também é algo natural. E a criança, ela ainda não tem isso, né? Então, ela não tá nem aí. Se ela for chorar, o que tu vai pensar dela? Então, ela chora. É a forma dela expressar que ela não tá à vontade, que aquilo ali não tá legal, que não tá rolando. Então, é muito comum a gente ver isso acontecer, né? Quando a criança, ela tá com desejo de alguma coisa, ou quando ela vai para a escola e é um ambiente que é desconfortável, porque ela ainda não conhece aquele ambiente. Então, quando entra na escola, ainda criança, a gente também vai aprendendo a trabalhar as nossas emoções, a ter uma noção de tempo, de entender que tu vai chegar na escola, mas daqui a pouquinho vai ter uma pessoa lá para te buscar, né? E aí, com certeza vai ser o melhor momento para ti é quando tu vai embora. Mas depois a gente vai crescendo, se desenvolvendo, e a escola ela também nos ajuda a trabalhar os nossos sentimentos, as nossas habilidades socioemocionais, né? Então, a criança ela aprende que dentro da escola ela precisa compartilhar ali o brinquedo. Uma coisa é dentro da casa dela, que o brinquedo dela é dela e acabou, né? E aí o ser humano tem muito aquela coisa, né? De, é tudo meu, então eu não compartilho.
E na escola, não, tem que compartilhar, porque a coleção, o lápis, a professora, o quadro, o ambiente é para todo mundo. Então, a gente também vai desenvolvendo e vai contribuindo a escola para o nosso desenvolvimento, nos preparando para viver em sociedade, porque é isso, viver em sociedade. É por isso que nós somos seres sociais. Então, é por isso que a gente também trabalha aqui a ideia do autoconhecimento. A gente já falou de autoconhecimento, autogestão, de autonomia, justamente para chegar aqui e tu se descobrir, tu saber de fato quem que você é e o que é importante para você, ok? Bom, então, os pilares da educação no aprender a ser, olha, todo ser humano deve ser preparado por meio da educação que recebe lá dentro da casa, com a família e também dentro da escola. Todos esses conhecimentos são importantes, né, gente? Quando eu perguntei para vocês assim, então quer dizer que a escola é o único ambiente que eu consiga aprender? E aí por isso eu expliquei que não é. Né? A gente consegue aprender também dentro de casa. A gente consegue aprender na vizinhança, com as pessoas com quem a gente convive, certo? Não é essa ideia de que existe um conhecimento que ele é melhor, que ele é superior. Não é essa a questão, tá certo? Então, principalmente, isso aqui é você poder decidir por si mesmo. Como é que você deve agir em diferentes circunstâncias? Como é que você vai agir dependendo dos seus valores, né? Lembra aqui acho que eu dei esse exemplo, né? Quando a gente falou assim, então eu tô lá em casa, a Ana Cristina tá lá na casa dela, de boas, e eu penso assim, Ana Cristina, vamos dar lá uma volta na praça? Vamos lá pro festejo na praça. E a Ana Cristina, beleza, eu vou sim. Aí quando a Ana Cristina tá lá se divertindo, tudo dando certo, mas uma hora ela tá lá dando uma volta de bicicleta, cai num buraco, machuca a perna, aí acabou a festa para Ana Cristina, obviamente. Se machucou, não vai ter mais graça, né, Ana? E aí depois a Ana vai fazer o quê? Culpa da Kelly, porque ela que veio aqui em casa me convidar. Se eu tivesse ficado em casa, nada teria dado errado. E aí, qual é a grande questão? É que a Ana Cristina, realmente eu fui lá, chamei a Ana Cristina para a gente dar essa volta, mas aconteceu algo que saiu fora do nosso controle, deu errado, ela se machucou, mas eu não sou a culpada, porque eu não obriguei a Ana Cristina a ir comigo. Eu não sequestrei a Ana Cristina, não forcei ela a ir comigo fazer esse rolê, né? A Ana Cristina foi porque quis. Aí tu vai dizer, mas foi você que foi lá chamar. Fui, e mesmo assim ela foi porque ela quis. Então, se der certo, é culpa dela. Se der errado, é culpa dela também. É a gente assumir a nossa responsabilidade. É você decidir por conta própria. Tudo bem, eu fui lá, eu te influenciei. E mesmo assim, tu decidiu porque tu quis. É isso, gente. A gente tem muito aquela ideia de ter que responsabilizar o outro pelas nossas escolhas, responsabilizar o outro pelo que vier dar errado. Né? Então, parece que quando algo dá certo, é tudo minha responsabilidade. E quando algo não dá certo, é sempre responsabilidade do outro. Então, não estou sendo autônoma, eu não estou tendo autonomia. Porque a autonomia não é só eu criar as minhas próprias regras. A autonomia é também eu me responsabilizar pelas regras e pelas escolhas que eu fiz. Certo? Então, isso é ser uma pessoa autônoma. Então, vamos utilizar o termo no sentido dele mais completo, tá bom? Então, o aprender a ser, ele está envolvido com a ideia do juízo de fato, que é o quê? O que é formular os seus próprios juízos de valor? É você formular aquilo que você de fato acredita e que faz sentido para você, sempre se baseando na ética e no respeito ao outro, né, gente? Eu acho que não precisa eu falar toda hora, porque aqui a gente está falando de educação. Então, eu vou criar os meus próprios juízos de valor. Eu vou criar os próprios... o que eu acredito que é certo e o que é errado. Beleza?
Então, a ideia aqui do juízo de valor, eu vou fazer uma avaliação sobre as coisas, sobre as pessoas. Então, quando eu digo, olha, a Ana Cristina, eu vejo a Ana Cristina, eu digo, ó, a Ana Cristina é loira, eu estou vendo a Ana Cristina. É um juízo de valor que eu estou fazendo. Da mesma forma, quando eu digo a Ana Cristina, ela é muito participativa na sala de aula, então é um juízo de valor que eu também tenho, porque eu sei que ela está aqui em toda a aula. Entendeu? Então, é o que eu acho sobre uma determinada pessoa. E também lembrando, o que eu acho, o julgamento que eu fizer sobre uma determinada pessoa, não quer dizer que ela seja aquilo ali. Né? Então, a opinião que as pessoas elas têm de nós é apenas a opinião delas. Você pode concordar ou não, mas é que tá. Cada um é apenas uma opinião, uma visão, um julgamento, né? Então a gente sempre está julgando outras pessoas. A partir do momento que a gente olha para o outro e a gente imagina uma determinada coisa, a gente está fazendo um julgamento. Né? Agora precisa saber se teu julgamento é um julgamento preconceituoso, violento, é um julgamento que é de uma forma negativa. Né? Então, eu posso também fazer um julgamento positivo sobre uma determinada pessoa, tá bom? Olha, então, aprender a ser é desenvolver a nossa personalidade para que ela esteja à altura de agir com cada vez maior capacidade de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal. Isso aqui é muito importante, responsabilidade social. Responsabilidade pessoal. Porque, afinal de contas, tu precisa ter responsabilidade contigo, com o que é importante para ti. O fato da gente estar aqui agora, na nossa sala de aula, vocês também se comprometeram em estar aqui assistindo aula, né? Então, cadê o Uruçuí, que ainda não apareceu aqui no nosso chat? Isso, gente, é um compromisso. Você tem um compromisso com você, de você saber que 1h da tarde começa a tua aula e tu tá aqui conectado. Então, é uma responsabilidade, né, de quem vai fazer o Enem, ter a responsabilidade com isso também, né, de estudar, de pensar no que é importante para ti, de que forma que tu quer mudar a tua vida. É uma responsabilidade pessoal. Né? O aprender a ser é a desenvolver a tua personalidade. Se eu pergunto aqui para o Adriel, qual é um traço da tua personalidade que todo mundo que te conhece diz isso? O Adriel é aquela pessoa comunicativa. Não, o Adriel é mais introspectivo. O que é que tu acha quando alguém pergunta assim, um traço da tua personalidade, Ana Cristina? Coloca aí no nosso chat, que eu quero saber aqui de vocês. Né? Isso aqui, a nossa personalidade, a gente forma vivendo dentro da sociedade, convivendo, passando por experiências. Ninguém nasce já com a personalidade formada. Ninguém. A gente vai formando a nossa personalidade. E a nossa personalidade também, ela pode ir mudando, né? Porque eu não sou mais a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 15 anos. E ainda bem, né, gente? Provavelmente, quando eu tiver 70 e eu quero chegar lá, eu não vou ser mais a mesma pessoa que eu era quando eu tinha 30. Então, essa é a ideia. A gente vai mudando, a gente vai se transformando à medida que nós vamos passando por experiências dentro da nossa vida, né? Dentro da sociedade que nós estamos vivendo. Ok? Então, isso é a ideia de aprender a ser. É quem eu sou dentro do ambiente que eu estou inserido. Né? Então, olha aí, aprender a ser está relacionado com todas essas características aqui psicobiosocial. Cada uma delas, né, tem um ponto. Então, eu quero, antes da gente poder fazer essa discussão aqui, eu gostaria que vocês aparecessem aqui no nosso
no nosso bate-papo e dissesse aí, olha, professora, quando uma pessoa ela pensa em mim, ela pensa nessa determinada característica. Eu vou deixar esse tempinho aí que eu quero que vocês participem para que a gente possa fazer essa discussão, tá certo? Então, por favor, Bruno, coloca aí na tela 3 minutos. Ok, pessoal, estamos de volta. Então, eu gostaria que vocês, né, colocassem aqui as características que fazem parte de vocês, para a gente conseguir justamente entender aqui dentro desse quadro, né? Então, olha só, aprender a ser é a ser ao quê? Né? Vocês devem se perguntar, tá, professor, é ser o quê? É ser uma pessoa que tem a noção do que é cidadão. Você é um cidadão? Uma cidadã é aquela pessoa que cumpre, que tem noção dos seus direitos, dos seus deveres, né? A gente acabou de passar por um processo eleitoral. A gente sempre acha que processo eleitoral é apenas a ideia de que eu vou lá numa urna votar. É apenas aquela ideia de que eu vou votar porque eu sou obrigada a fazer isso. E não, quando a gente fala, né, em um processo eleitoral, quando a gente fala em política, vai muito além da ideia de que eu preciso ir votar, vai muito além da ideia do que é esquerda ou direita ou centro, né, já que existe essa polarização hoje no nosso país muito grande. Então, política é algo que é construído todos os dias.
Política é justamente a noção que eu tenho sobre os meus direitos e também sobre os meus deveres dentro da sociedade, né? Então, isso é ser uma pessoa que é cidadã. Um tempo atrás, gente, eu vi numa matéria, num jornal que eu estava assistindo, que o repórter, né, uma repórter, ela saía pelas ruas e perguntava para as pessoas que eram adultas, né? A galera estava caminhando na rua e ela parava e perguntava, né? Olha, eu posso te fazer uma pergunta? A pessoa sim. E ela perguntava: você sabe o que é cidadania? E, pelo incrível que pareça, uma grande quantidade de pessoas não sabiam responder o que era ser uma pessoa cidadã, né? Então, uma galera dizia assim, né? Eu acho que é alguém que não cometeu nenhum crime. A gente tem muito essa ideia, né? Que quem cometeu algum crime não é mais cidadão. Beleza, não cumpriu com um dever, né? Então, imagina uma pessoa que ela tira a vida de uma outra pessoa, ela rouba, ela cometeu um crime, ela agiu de uma forma que não é ética. E isso a gente entende no Brasil, então essa pessoa ela precisa ter a sua liberdade ali suprimida e aí ela vai para dentro de um sistema prisional que na teoria é para poder te ensinar a voltar a ser um cidadão para que tu esteja apto a viver dentro da sociedade, né? Mas essa pessoa ela ainda também tem direitos, né? Então a cidadania, gente, é a gente cumprir os nossos deveres e a gente também saber quais são os nossos direitos. E quando eles não estiverem sendo colocados em prática, de que forma que eu posso reivindicá-los? Claro que também sem negar o direito ao próximo, né? Existe aqui um ditado que é: a minha liberdade, ela termina quando começa do outro, justamente porque nós estamos compartilhando espaços. Então, aprender a ser também é ser educado, é ser profissional. Esse pilar ele traz novamente o papel fundamental da educação integral dos indivíduos em seus aspectos biopsicossociais, né? Tornando-os críticos e autônomos para compreenderem o mundo com discernimento, para que a gente tenha uma noção, gente, do que é viver dentro de uma sociedade, uma noção sobre o que é política, sobre o que é economia, sobre o que é história, né? Justamente para que quando a gente seja parado na rua e alguém perguntar o que é política, o que é cidadania, você também saber responder, né? Então, para que você também não passe vergonha, né? Para que você seja uma pessoa que de fato aprendeu história aqui dentro da escola onde você vive, né? E isso também é o mínimo, tá lá nos fundamentos básicos da educação. Da mesma forma que a gente aprende a contar, a ler, que a gente também saiba história política do país que a gente vive, né? Porque se a gente soubesse um pouquinho, a gente não estaria aí vendo tantos absurdos ultimamente. Então, essa é a ideia, né? Então, o ser humano, ele tem a questão psico, né? A gente entra aqui a ideia da depressão, da ansiedade, as nossas emoções também. Lembrando que, como a gente já aprendeu aqui, todas as nossas emoções, elas são importantes, elas são válidas, né? Entra a ideia aqui do bio, entra os nossos comportamentos, as nossas crenças, os nossos valores, os nossos medos, a ideia da morte, né? Tem ali medo, morte e contas, né? Realmente é duas coisas que eu, pelo menos, tenho medo. E vocês, hein? Social envolve a questão da saúde, da família, os amigos, né? Todo mundo também tem uma questão do confronto, a rotina, o lazer. Então, todas essas questões estão envolvidas, né, com o fato da gente viver dentro de uma sociedade. E a escola, ela nos ajuda justamente a isso, a compreender, a trabalhar as nossas emoções, que a gente consiga trabalhar também o nosso comportamento, de que forma que eu consigo me comportar da melhor forma possível com as pessoas que estão à minha volta, certo? Bom, na atualidade, nós encontramos uma digitalização dos saberes, né?
são as rupturas das barreiras físicas por meio do mundo virtual. Com certeza. E a própria forma como nós estamos agora aqui estudando, aprendendo, tem a ver com isso, né? Há uns 50, 30 anos atrás, talvez a gente nem poderia imaginar que isso seria possível, justamente porque não se tinha tecnologia, mas hoje tem. E a tecnologia, gente, ela está aqui cada vez mais fazendo parte da nossa rotina, do nosso cotidiano. Então, nós temos acesso às informações em tempo real de qualquer lugar do mundo, né? No próprio início do ano, quando a gente teve aí, quando estourou a guerra da Ucrânia, da Rússia, né? A gente conseguia saber o que estava acontecendo lá 24 horas por dia. E a gente ainda consegue, né? Então, a gente consegue acompanhar um processo eleitoral de qualquer parte do mundo, a gente consegue qualquer notícia, um desastre natural, ambiental, a gente consegue acompanhar. Então, de fato, nós estamos vivendo na era da informação, na era dos aparelhos eletrônicos, digitais, né? Então, a gente tem acesso a informações em tempo real, de qualquer lugar do mundo, né? Então é muito necessário que a gente também consiga compreender isso e de que forma que a sociedade, a educação, ela também é impactada, assim, né? Porque se é aprender a ser cidadão, cidadã, a se socializar dentro da sociedade, a gente também é impactado pela ideia, né, da tecnologia também. Então, se dentro aqui eu estou aprendendo a ser cidadão, então aprender a ser também é a entender a cidadania, como a gente viu. Então, o que é a cidadania? Já falei, né? É a ideia, é tudo aquilo que está relacionado aos nossos direitos e deveres. Então, a gente tem a cidadania política, que é a garantia de direitos relativos à participação política. Então, eu posso votar, também posso ser votada, também posso, né, me associar a sindicatos, a movimentos sociais. Lembrando que a gente já viveu 2 ditaduras no Brasil. A gente já viveu a ditadura no Getúlio Vargas e depois a ditadura militar, que demorou 21 anos para ela acabar. 21 anos sem poder votar para a presidência da República, governo do Estado. Então, o que acontece? Principalmente a presidência, né? Eu não participo das decisões políticas do país que eu vivo. Eu não tenho uma liberdade, uma cidadania política. Então, eu não voto, eu não questiono, né? Por isso que é tão perigoso quando a gente vê pessoas que não têm um mínimo de noção do que é cidadania, do que é democracia, pedir a volta da ditadura. E a gente tem muitas pessoas ignorantes no Brasil que acreditam que isso seria um caminho para a crise econômica e política que a gente vive, né? Então, que a gente consiga entender que cidadania política é o meu poder de votar, de ser votado, de participar de movimentos sociais, de sindicatos. A cidadania civil é a garantia de direitos relativos à nossa liberdade. Então, tenho a liberdade de expressão, posso dar a minha opinião, desde que a minha opinião não seja um crime, né? Hoje a galera na internet, na vida real, tem uma opinião racista, homofóbica, e diz, mas é a minha opinião. Então é uma opinião criminosa. Porque, gente, questões como misoginia, racismo, homofobia, intolerância religiosa não são opiniões, gente. São crimes. Está na Constituição Federal de 1988. Você está fazendo apologia ao crime. Então, que a gente tenha noção sobre isso. Desrespeitar alguém não é opinião. Você é apenas uma pessoa que não respeita o outro. É claro que você também pode pagar na justiça por isso, né? As pessoas confundem o que é uma opinião hoje. Então, também cidadania civil é o direito de locomoção. Eu posso me locomover dentro do país que eu vivo a qualquer momento. A liberdade de credo é o acreditar em que eu quiser. Então, eu posso acreditar em Deus, nos orixás, posso acreditar nos santos, posso acreditar
no ar-condicionado, posso acreditar em quem eu quiser. É uma liberdade de credo, mas infelizmente o Brasil também é um país, né, que tem são tantos preconceitos que o Brasil também batia uns recordes aí em relação à intolerância religiosa. Bom, também tem a cidadania social, que é a garantia de direitos relativos à dignidade humana, né? A gente tem a cidadania social, que é o mínimo para que a gente consiga viver dentro da sociedade. Então, é o respeito aos direitos humanos, o direito ao trabalho. Todo mundo tem direito à alimentação, à moradia, ao lazer, à educação. Né? E a gente sabe que muitos desses direitos eles são quebrados no Brasil. Né? A gente tem 15 milhões de pessoas desempregadas, então já não está tendo direito à renda, que é responsabilidade do executivo. Quem é o executivo? São as prefeituras, os governos do estado e a presidência da República. A gente tem que ter direito à alimentação. Hoje o Brasil está no mapa da fome. Então também é um direito que não está sendo preservado. Então, que a gente tenha noção da realidade que a gente vive. E isso é ser uma pessoa com pensamento crítico. Porque senão vai acreditando aí, né, apenas na ideia da dominação, do que é válido, do que te ensinam. Por isso que a gente precisa saber ir atrás, questionar, perguntar, certo? Então, a função da cidadania é garantir o cumprimento dos direitos e de deveres dos cidadãos, é construir uma sociedade verdadeiramente democrática. Democracia, a gente aprende que é o poder, o direito, né, o poder que vem do povo, mas na teoria, né, gente? Porque democracia plena é quando ninguém vive uma situação de desigualdade. É claro que a gente não vive em uma educação, uma cidadania, uma democracia plena, né? Justamente porque nós temos desigualdades sociais. Então a gente tem desemprego, a gente tem falta de renda, a gente tem pessoas sem moradia que vivem uma situação de vulnerabilidade nas ruas, a gente tem desigualdade de gênero, então a gente tem o preconceito contra as pessoas LGBTQIA+, as pessoas que apresentam alguma condição física ou intelectual, que é o capacitismo. Então, são muitos, né, preconceitos. Tem o racismo também. Então, a gente precisa compreender que uma democracia plena é quando a gente tem uma eliminação das desigualdades sociais, né? Então, ser cidadão é quando eu consigo fazer parte de uma sociedade que eu tenha direitos, que eu tenha deveres que estão lá previstos na legislação, ok? Bom, então agora eu trouxe aqui uma questão, algumas, para a gente entender o que é cidadania. Eu quero saber se vocês estão entendendo de fato. Então eu vou deixar aqui na tela apenas 2 minutos para que você possa ler, colocar a alternativa que você julga aí correta. Então, 2 minutos, por favor.
Ok, pessoal. E aí, o que vocês acham que é cidadania? Passei a aula toda falando sobre isso. Vamos ver aqui. A cidadania é um conceito que possui diversos significados, em geral relacionados com a participação sujeito-cidadão dentro da sociedade e a relação com seus direitos e deveres. Assinale a alternativa que melhor expressa a ideia de cidadania. Letra A. A maneira que o indivíduo encontra para responsabilizar o Estado por sua condição. Um primeiro ponto que a gente precisa entender é que, de fato, o Estado ele tem uma responsabilidade com as pessoas que vivem dentro de um determinado território. Quando a gente fala o Estado, pode ser a prefeitura, o governo do Estado ou a presidência, né? Então, tem a responsabilidade de gerar a moradia, o trabalho, a segurança, acesso à saúde, à educação. Mas, gente, cidadania, a gente pode cobrar o Estado, é claro, mas cidadania não está relacionada apenas com eu poder responsabilizar o Estado, né? Então, a letra A é falsa, não responde. Letra B, a conjunção entre direitos políticos, civis e sociais, né, gente? É isso, é o conjunto dos nossos direitos políticos, que é votar, ser votado, participar de um movimento social, os nossos direitos civis, que é o poder me locomover no país que eu vivo, ter liberdade de expressão, de credo, e os nossos direitos sociais, que é a gente ter direitos que estão relacionados ao básico, ao mínimo, que é o direito à moradia, à segurança, à saúde, à educação, ao trabalho. Então, primeira questão, alternativa verdadeira, letra B. Segunda questão. O que convencionou-se chamar de cidadania consiste no resultado de 3 aspectos fundamentais: a cidadania política, que é a garantia de direitos e participação política, a cidadania civil, que são os direitos relativos às liberdades individuais. Então, a gente sabe, na questão anterior respondeu, tem a cidadania política, a cidadania civil e a cidadania social. Então, é a letra B, que é os direitos relativos à vida, a ter uma garantia de uma vida digna. Então, é como eu falei, é saúde, é moradia, é segurança, é trabalho e é lazer também. É um direito nosso acesso ao lazer, tá certo, gente? Porque senão fica parecendo que o ser humano só quer trabalhar e comer e dormir. A gente também quer ter lazer, a gente também quer poder usufruir da cidade que a gente vive, de um ambiente que seja, que você não esteja trabalhando, né? Então, a alternativa verdadeira, letra B. Terceira questão. Em relação especificamente aos direitos civis, assinale a alternativa correta. E olha que a própria questão já te disse o que é civil, que são as nossas liberdades individuais. Então, letra A, os direitos civis visam garantir a livre circulação, a liberdade de expressão, de opinião, a ideológica, de credo e outras liberdades individuais. Com certeza, a alternativa verdadeira, letra A. Né? Lembrando que as nossas liberdades individuais, elas não podem estar acima do outro, tá? Envolve também a questão da ética. Então, eu tenho a liberdade de expressão, eu tenho a liberdade de circular dentro do estado e do país que eu vivo, a minha liberdade de credo. Algumas liberdades individuais, elas ainda são aí dominadas, né, por um sistema político que a gente vive. Mas ainda é a ideia de que eu sou livre para tomar qualquer decisão, eu tenho independência, autonomia para isso, ok? Então, hoje na nossa aula a gente revisou o que é aprender a ser, que é elaborar um pensamento autônomo e crítico. A gente vai dar continuidade sobre os pilares da educação na nossa próxima aula, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre aprender a conviver. Como é que eu consigo conviver com as pessoas que estão à minha volta, ok?
Bom, então nós estamos aqui encerrando mais uma aula de projeto de vida. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido entender. Desejo a vocês uma ótima semana, né? Porque toda quarta-feira a gente estava tendo feriado aqui, mas na próxima semana é aula, né? Normal. Então eu encontro vocês aqui, gente. Beijos e até mais.